preciso trazer esse tema aqui, porque o Tom Cavalcanti deu uma entrevista para o UOL nesse fim de semana, se não me falha a memória, em que ele fala um pouco sobre por que ele aceitou fazer o Acerte ou Caia, qual a razão do sucesso do programa e tudo mais. E eu acho que isso é muito importante para a gente entender os caminhos do programa, os caminhos do que a gente tem visto acontecer. O Acerte ou Caia, ele começou às 2 da tarde ali e ele conseguia fazer milagre, em primeiro lugar. Ele pegava do Domingo Record com audiência muito baixa e entregava para o Rodrigo Faro com audiência muito alta. Longe do SBT ainda, mas começou a surpreender ali a partir do 3º, 4º episódio já. Isso foi muito importante, né? Dito isso, depois o Acerte ou Caia teve um momento de bastante crescimento, né? Teve o crescimento durante todo esse período de disputa com o Domingo Legal, e a partir do momento que se dá como certa a saída do Rodrigo Faro da Record, ficou bastante evidente que era o produto a se colocar no lugar a partir daquele momento. Então ficou bastante claro que não tinha outra alternativa naquele momento ali que não colocar o Acerte ou Caia. Poderia ter sido arriscado? Poderia. Deixa eu contar um bastidor familiar para vocês. Minha família é muito televisiva, meu pai adorou Acerte ou Caia, sempre assiste e tudo mais. Tinha me falado depois, ué, aquele programa do Tom Cavalcanti acabou? Por quê? Porque ele não assiste Record 24 horas por dia, nem outras emissoras. Então, para ele, no domingo passado, Acerte ou Caia tinha acabado, porque não tinha mais às 2 da tarde. Né? Então, fui informá-lo de que estava disponível às 4 da tarde, mas para ver o quanto o público de televisão raiz mesmo eventualmente pode perder essa informação. Mas a Record acertou. Deu certo a maneira com que a Record entregou para o Tom Cavalcanti esse horário e o Acerte ou Caia foi crescendo a partir de então. O que eu acho que é o grande... Hoje eu estava assistindo o programa em família também e percebi um pouco do que eu acho que é a grande fórmula de sucesso do Acerte ou Caia e por que ele não se torna... Por que ele não é mais um game show simplesmente igual o Roleta Russa ou igual o Quem Fica em Pé. O Tom Cavalcanti ele tem essa característica de showman. Então ele consegue conduzir o programa de uma maneira que ele traz a dupla ali para cantar um trechinho da música, ele fala, conversa um pouco com a pessoa, faz aquilo que o Faustão fazia muito para render o bloco com a pessoa. Afinal de contas, ali o jogo para durar 2 horas, ele precisa ter um pouco de encheção de linguiça, mas uma encheção de linguiça inteligente, né? Uma encheção de linguiça que consiga falar com um componente de que está ali disputando, falar com o outro componente que está ali disputando também. Então, este ponto ele é muito favorável ao Acerte ou Caia. Eu acho que o Tom ele conseguiu encontrar o tom, né, para fazer esse programa funcionar e dar certo. Ele próprio falou que quando assistiu o programa no Chile, foi convidado para fazer e assistiu o programa no Chile, ele perguntou quem era o apresentador lá e como é que era o formato dele, porque ele fazia já essa coisa de brincar, de usar a comédia, de entrevistar as pessoas no decorrer daquilo ali, e passaram para ele que era um comediante e ator, né, que estava ali. Mesmo caso dele. Então eu acho que ele fala, né, que ficou muito tempo longe da TV porque não conseguia encontrar um formato adequado, um formato que chamasse a atenção. E esse formato chamou a atenção. Então ele está à frente do formato e com muito sucesso. Né? Com muito sucesso. Para o padrão da Record no domingo à tarde, que perdia sistematicamente com uma audiência cachapante para o SBT, o Tom está conseguindo fazer uma boa condução. Então eu acho que essa é a grande questão do Acerte ou Caia. Assistindo o programa ali no real time, na televisão, você consegue perceber o quanto ele consegue envolver a todos da família. Tem um momento de descontração, de todo mundo tentando acertar as perguntas e tudo mais. Tem um momento em que ele entrevista e fica o comentário dentro da sala. Estou falando isso como experiência de primeira pessoa, de quem assistiu hoje, tá? Fica o comentário, aquela ali não é aquela pessoa que tal, não é aquele famoso tal. Fica esse tipo de comentário acontecendo e o Tom dá espaço para isso acontecer. Ele dá espaço para que a pessoa fale, para que ela converse com outro participante e tudo mais. Então a condução disso ali, a maneira de fazer o programa rodar, é muito competência do Tom Cavalcanti. O formato é bom, e o Tom consegue dar uma cara de TV aberta, uma cara de conversa informal bem brasileira. De novo, acho que este é o aspecto zero do programa. Ele não está simplesmente pegando o formato e fazendo o que ele quiser. Quer dizer, ele está fazendo isso. Ele não está simplesmente pegando o formato e seguindo a risca ou tentando criar uma coisa meio americanizada ou de outros lugares do mundo. Ele está fazendo um Acerte ou Caia brasileiro.
Isso é muito importante. É como o Silvio Santos dizia, é assim, mas é de outro jeito, né? É do jeito brasileiro. E o Tom está conseguindo fazer isso com muita competência, com muito talento, né, com muita versatilidade. Ele está conseguindo mostrar ali o showman que de fato ele é. Então acho que esse é o ponto que credencia o Acerte ou Caia para se tornar um programa muito ameaçador para esse domingo, até então muito tranquilo, do SBT. Vamos ver o que vem adiante. Fecha parênteses sobre Acerte ou Caia. Deixa eu ver quem tá com a gente aqui, deixando o like nesse momento aqui. O Lucas tá dizendo, espero que a Record ganhe um slogan a caminho da liderança. Não tem mais como, gente, se não foi aquela vez, não tem mais como. Carla Santos dizendo que a Acerte ou Caia é excelente, acho que é o melhor game show. Eliana Faro Garcia foram muito desatentos ao estarem prestes a mudar de emissora, não foram atrás desse formato para levar para onde fossem. É um formato bom, né? Tem feito muito sucesso na Argentina, em toda a América Latina, né? E os